Medium Hunt, de John Douglas, o primeiro caçador de serial killers americano. Foi ele que criou no FBI uma unidade de análise comportamental. Então, aqui, este livro, você vai entender como funciona a mente de um serial killer, desse pessoal que comete esses crimes absurdos. E ele, durante muitos anos, fez várias pesquisas, criou essa unidade dentro do FBI. Até então não existia nem esse termo serial killers, e ele criou toda essa unidade fundamentada em pesquisa, em estudo que ele realizou junto de outros, com outros serial killers. Ele fazia entrevista, ele entrevistou Ed Kemp, ele pegou algumas coisas do Ted Bundy e ele entrevistou milhares de criminosos dessa natureza para criar o que hoje nós entendemos como análise comportamental. Muitos desses crimes perversos, horrorosos, horrendos, eles têm muita coisa por trás que é muito difícil da gente contextualizar, que a gente não consegue compreender. Aí ele resolveu estudar isso e colocou tudo isso nesse livro. Aqui ele cita muitos casos que ele ajudou a desvendar, outros que ele não conseguiu ajudar a desvendar, que no caso ele acreditava que o serial killer ou havia morrido ou havia sido preso por outro crime e não conseguiu chegar a uma conclusão. E aqui o John Douglas, ele é muito honesto de como ele conseguiu criar essa unidade comportamental, que hoje é referência, muitas outras polícias importantes usam essas técnicas de análise comportamental para tentar identificar assassinos em séries. Tem muitos casos aqui que nem são tão famosos como alguns, como Jeffrey Dahmer, casos mais simples que não são tão conhecidos, mas que ele ajudou e contribuiu para que fosse desvendado através da análise comportamental. E é muito interessante porque ele vê a cena do crime, por fotos ou pessoalmente, ele observa a vítima e dentro daquele contexto ele sabe se o homem é gago, se o homem é vesgo, se o homem tem deficiência, se o homem é solteiro, casado, a idade, a faixa etária de idade, ele sabe se é sozinho, se vive com a mãe, se vive com uma esposa, se tem filhos, ele só pela análise daquela cena de crime ou daquelas cenas de crimes quando é um serial killer, ele consegue desvendar o mistério e dar um norte para a polícia, um norte para que a polícia consiga seguir, consiga encaminhar. E é um livro que você não vai conseguir parar de ler. Não vai. Eu achava que esse livro ia ter vários casos criminais muito famosos, muito importantes, e tem alguns. Porém, os principais que eram casos que não foram tanto a nossa mídia, casos americanos, lógicos, mas que não chegaram tanto à nossa mídia aqui no Brasil, não foram tão famosos, tão importantes, mas que foram casos fundamentais para conseguir construir essa unidade criminal que ajudava as polícias a investigar casos que até então não tinham solução, ninguém sabia o porquê, quem foi, por que foi, não deixou nenhuma pista, e ele ajudava a desvendar esses mistérios através da análise comportamental. E aqui também é meio que uma biografia do John Douglas. A gente vai acompanhar como ele conheceu a esposa, como ele casou, como ele foi trabalhar no FBI, em qual área do FBI ele foi trabalhar, o que é que ele resolveu pesquisar dentro do FBI que foi aceito, e vai ver a separação dele, o nascimento dos filhos, e ele nesse rodando o país inteiro, tentando construir uma nova ciência que para muita gente não era admitida, que não era aceita, mas que a partir do momento que conseguia desvendar casos, começou a ser aceita, começou a ser entendida. Muita gente o chamava de bruxo, que meio que era uma bruxaria, mas ele tudo era pautado na ciência, pautado naquela ciência que ele estava construindo. E uma coisa muito legal que eu vi aqui, que eu li já no final das últimas páginas, é que um monstro, uma pessoa cruel, muitas vezes, quase sempre, eles não nascem assim, eles são construídos com o tempo dessa forma. E é uma dúvida que eu sempre tinha, será que essa pessoa, o Ted Bundy, o Ed Kemp, o Jeffrey Dahmer, ele nasceu assim, alguma coisa dentro do cérebro dele deu um tilt, dessas pessoas deram um tilt e eles se tornaram esses monstros que eles foram, ou eles se tornaram isso, entendeu? Então aqui ele responde muito claramente, eles
se tornaram isso, entendeu? Através de muitas questões que ele vai elencar aqui, através de muitos fatores. E muita gente diz, não, eles nasceram assim, eles iam ser assim pelo resto da vida. E aqui ele desmente esse tipo de afirmação. E aqui neste livro a gente vai ter muitas fotos do período que ele estava pesquisando, trabalhando no FBI. Aqui é de camp, que ele entrevistou alguns criminosos, cenas de crimes. Aqui é uma carta que foi enviada por uma das vítimas do serial killer e que chocou muito ele, foi um crime muito bárbaro. Aqui foi o criminoso. E tem muita coisa aqui nesse livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, porque muitas vezes a gente acredita que esses monstros que não são de filmes, que são da realidade, eles estão lá longe, que nunca vai acontecer com a gente. E em todas as vezes citadas aqui, em inúmeros casos que ele colocou, que ele compilou e colocou aqui, o monstro estava bem perto, bem próximo. Foi uma oportunidade, foi um pequeno passo em falso e as pessoas acabaram sendo vítimas. O que é muito bom que a gente leia, que a gente conheça, que a gente entenda, para que a gente não seja a próxima vítima, a próxima Medium Hunt, Caçador de Serial Killers, de John Douglas. Por favor, leiam, procurem, pesquisem. E agora eu quero ler tudo que esse homem escreveu, porque é muito bom. É um assunto pesado, é um assunto difícil, mas que a gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa saber do que se trata para a gente conseguir se defender, para a gente conseguir defender os nossos.